Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti com humildade, com confiança, te agradecendo, ó Deus, por mais uma semana que está começando. Nesse momento eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Eu quero entregar a semana desse irmão e dessa irmã em Tuas mãos. Que seja uma semana de progresso, de paz, uma semana de realizações. Que seja uma semana em que eles sintam a Tua presença em cada detalhe. Não permita, Pai, que o medo paralise essa pessoa. Não permita que a insegurança vença, que o cansaço tire o foco dela. Fortalece esse coração. Traz clareza, direção e ânimo renovado. Que nenhuma muralha permaneça de pé diante daquele que tem depositado a sua confiança no Senhor. E que ao final desta semana, essa pessoa olhe para trás e perceba o quanto o Senhor foi bondoso, o quanto o Senhor esteve presente. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os caminhos dela, Pai. Que o Senhor destrave no mundo espiritual aquilo que tem sido travado e que ela possa continuar prosseguindo e avançando, segundo a Tua vontade. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida nesse novo começo. Que esta semana seja uma semana leve, uma semana produtiva, uma semana cheia da presença do Senhor. Que as portas se abram para você. Que aquilo que estava travado volte a fluir. Que a sua mente esteja em paz. Que as suas emoções estejam firmes. E que você caminhe com propósito, com coragem e com fé. E que tudo aquilo que quiser te paralisar, tudo aquilo que quiser enfraquecer a sua fé ou tirar a sua motivação, caia por terra. Não tenha nenhum poder contra você. Amém? A palavra que Deus colocou no meu coração hoje está em Salmos 18, verso 29. Salmos 18, verso 29. Com a ajuda do meu Deus, eu posso saltar muralhas. Aleluia. E é nessa força que você vai viver a sua semana. Nada, absolutamente nada vai te impedir de avançar. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. É uma alegria ter você aqui. Eu sempre peço aqui, no começo dos meus vídeos, algumas coisas que são muito importantes para a gente. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo, aqui do lado de cá. Ó. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, fique à vontade para fazer isso, se tornando membro do canal ou nos apoiando através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Minuto com Deus é um ministério independente. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, postando mensagens cristãs todos os dias para a sua edificação. Então, se você considera importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui, você também tem a oportunidade de nos apoiar. Amém? Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Irmãos, essa passagem que eu li, com a ajuda do meu Deus, eu posso saltar muralhas, foi escrita por Davi, num momento muito especial da vida dele. Davi não estava mais fugindo, ele já tinha passado
pelos vales mais escuros, pelos desertos mais solitários, pelas humilhações mais profundas. Esse salmo foi escrito depois que ele finalmente recebeu livramento dos seus inimigos. Depois que Saul, que estava perseguindo ele, já não estava mais no trono. Davi estava agora em segurança. Mas ele não se esqueceu de tudo que ele viveu. É por isso que o Salmo 18 é tão forte. Ele é uma declaração de gratidão, mas ele também é uma lembrança viva de tudo que o rei teve que enfrentar até aquele momento. Foi nesse contexto, lembrando de todas as vezes que Deus o fortaleceu para não desistir, todas as vezes em que o Senhor fez com que ele continuasse lutando, todas as vezes em que Deus o ajudou a fugir, a suportar, a vencer. Foi nesse contexto que Davi escreveu essas palavras. Com a ajuda do meu Deus, eu posso saltar muralhas. Davi sabia o que era ter muralhas diante de si. Ele sabia o que era ter pessoas mais poderosas, soldados mais armados e situações mais injustas. Mas ele também sabia que com Deus ao seu lado, ele não precisava derrubar a muralha inteira. Ele só precisava de coragem suficiente para saltá-la. E eu sei que você também tem muralhas diante de você. Tem coisas que parecem te impedir de crescer. Tem situações que se repetem e te fazem duvidar do seu valor. Tem feridas que você até achou que já tinha superado, mas que ainda doem dentro do seu peito. Tem dias em que você se pergunta se ainda vale a pena tentar. E tem pessoas ao seu redor que não fazem ideia das lutas que você enfrenta em silêncio. Mas eu quero que você ouça isso. Você vai vencer. Tudo isso. Você vai passar por cima dessas coisas. Eu não estou falando aqui de força humana, de capacidade humana. Não é sobre você ter a estratégia perfeita, a coragem perfeita ou o plano perfeito. É sobre confiar em Deus. E com a ajuda dele, você vai conseguir saltar. Mesmo que pareça alto demais, mesmo que pareça tarde demais, mesmo que pareça que ninguém mais acredita em você, com Deus você vai avançar. Amém? Esse versículo, irmãos, que Davi escreveu, foi no momento em que ele tinha passado pelas lutas mais difíceis da sua vida. Não era uma promessa vazia, era um testemunho real. Ele sabia do que estava falando. Davi sabia o que era ser perseguido, injustiçado, desprezado. Ele sabia o que era viver escondido nas cavernas, esperando o tempo de Deus, enquanto tudo ao redor dele parecia estar dando errado. E mesmo assim, ele declara com autoridade, com fé: com a ajuda do meu Deus, eu posso saltar muralhas. Você pode escrever isso aqui nos comentários? Com a ajuda do meu Deus, eu posso vencer. Com a ajuda do meu Deus, eu posso vencer. É isso que nós precisamos lembrar. A fé que vence não é a fé que foge da batalha, é a fé que avança, mesmo quando tudo parece travado. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 31, o seguinte: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Paulo está dizendo a mesma coisa que Davi disse. Ele está dizendo que quem caminha com Deus não precisa temer as barreiras, porque o Senhor vai à frente. E nenhuma força deste mundo pode deter alguém que anda debaixo da vontade de Deus. Davi saltou muralhas. Paulo superou prisões. E você também
vai seguir em frente. Com fé, com obediência, com fidelidade. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Não é na sua força, é na força do Senhor. Mas vai acontecer, vai destravar, vai romper. Nada, nem o medo, nem a culpa, nem as palavras negativas que você ouviu um dia, nada disso vai te impedir de avançar nessa semana. Talvez essa semana você receba uma notícia inesperada. Pode ser algo no seu trabalho, na sua família, ou até uma resposta que você estava esperando de alguém e ela venha negativa. Talvez você esteja começando essa semana já cansado, sem saber como vai conseguir ter energia para tudo que você precisa resolver. Ou quem sabe você esteja tentando recomeçar em alguma área, sabe? Depois de tanto tempo parado e os primeiros passos ainda estejam difíceis demais para você. Em momentos assim, vem a vontade de desistir, de parar, de recuar. Mas é aí que entra a sua decisão. Você vai deixar isso te travar ou vai confiar que Deus está agindo mesmo quando você não vê? Avançar não significa que tudo vai dar certo do seu jeito. Significa que você não vai voltar atrás, que você não vai se entregar, que mesmo com medo, você vai fazer o que precisa ser feito. Vai levantar, trabalhar com aquilo que você tem em mãos, você vai orar, vai perdoar se for preciso, vai dizer não se for necessário, porque quem confia em Deus aprende a reagir com sabedoria, não com desespero. A muralha continua lá, mas a sua postura diante dela é que muda tudo. A dor pode vir, mas você não vai deixá-la definir o seu caminho. A crítica pode surgir de onde você menos espera, mas você vai lembrar quem é que te chamou. O atraso, a demora, pode frustrar muitas vezes, mas você vai continuar caminhando, porque quem avança com Deus não depende da aprovação dos outros, nem de resultados imediatos. Depende só da convicção de que Deus está no controle. É isso. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Que essa seja uma semana surpreendente para você. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua semana. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Se o Espírito Santo trouxe à sua mente uma situação específica, escreva ela aqui. Se você se lembrou de alguém por quem você está orando, alguém da sua casa, alguém que você conhece que está passando por uma dificuldade, alguém que está num hospital, que está enfrentando uma enfermidade, uma crise familiar, coloque o nome dessa pessoa aqui. A oração tem poder. A oração feita em nome de Jesus tem poder em seus efeitos. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, nesse momento, com reverência e com fé. Nós nos humilhamos na Tua presença. Primeiro queremos Te agradecer, Senhor, porque mesmo quando as coisas não saem como a gente espera, o Senhor continua sendo bom. Obrigado por cada livramento que nós nem percebemos muitas vezes. Obrigado por cada noite que o Senhor nos guardou. Obrigado por mais uma semana que o Senhor nos permite começar com a Tua graça sobre nós. Te agradecemos porque mesmo em meio às nossas limitações, o Senhor continua tendo paciência com a gente. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Nós também queremos, com humildade, Te pedir perdão.
Perdão pelas vezes em que deixamos o medo falar mais alto. Pelas vezes em que desacreditamos do teu cuidado e tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças. Perdoa, Pai, quando deixamos a ansiedade nos dominar, quando agimos com raiva, quando perdemos a paciência, quando falamos sem pensar, ou quando nos afastamos de Ti. Perdoa, Senhor, o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas atitudes que muitas vezes não refletem o Teu caráter. Nos limpa, nos renova e nos ensina a caminhar em santidade. Eu quero orar por essa pessoa que está aqui comigo ouvindo essa palavra. Eu oro por esse irmão e essa irmã que começou essa semana precisando de força, de ânimo e de coragem. Que o Senhor coloque um novo espírito dentro dela. Um espírito de determinação, de confiança, de obediência. Que essa semana não seja marcada pelo desânimo, mas que seja cercada de pequenas vitórias diárias. E mesmo se as dificuldades vierem, que ela tenha sabedoria para reagir. Que ela saiba o momento de falar e o momento de se calar. Que ela saiba quando agir e quando esperar. Que ela sinta paz, mesmo diante daquilo que ainda não está resolvido. Que ela saiba que com a ajuda do Senhor, nada será grande demais, a ponto de paralisar os planos que vêm do alto. Que ela avance, Pai, nos seus sonhos, nas suas metas, nos seus relacionamentos, que ela cresça na intimidade com o Senhor, que ela cresça como pessoa, como serva, como ser humano, que ela não aceite mais ficar parada onde o Senhor já mandou ela sair, que ela não aceite mais viver num ciclo de medo, culpa ou estagnação. Renova essa mente, Pai, renova essa alma, renova essa força interior que só o Teu Espírito pode nos dar. Eu quero interceder por cada pedido de oração que está sendo colocado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando batalhas na saúde. Que o Senhor visite hospitais, lares, leitos de dor e derrama a Tua cura. Eu quero orar por aqueles que estão clamando pela conversão de alguém da sua família. Pelo seu filho, sua filha, pelo seu cônjuge, pela sua mãe, por um amigo. Eu oro por aqueles que sofrem por ver alguém tão distante da Tua presença. Eu quero colocar diante do Senhor também, ó Pai, aqueles que estão presos em vícios. Vício do álcool, das drogas, dos jogos, vício da pornografia. E eu quero orar não só por essa pessoa que está presa nesses vícios, mas pelas famílias que são afetadas, direta ou indiretamente, por causa desse comportamento. Que o Senhor quebre correntes, tire o desejo da alma e traga libertação completa. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que vivem um momento de dificuldade financeira. Pessoas que estão escrevendo aqui nos comentários, que entregam suas finanças em Tuas mãos e que confiam que o Senhor vai fazer o melhor por elas e pelas suas respectivas famílias. Pessoas que vão escrever aqui o nome de um filho, uma filha, um irmão, alguém que está passando por um momento de necessidade, alguém que está endividado, endividada. Eu apresento todos esses nomes no Teu altar, porque eu sei que o Senhor conhece cada um e que nada passa despercebido aos Teus olhos. Ó Deus, contempla cada lágrima derramada aqui durante essa oração, cada clamor silencioso que não consegue nem se transformar em palavras. E atenda, ó Deus, cada pedido segundo a Tua vontade. Não porque merecemos, mas porque dependemos de Ti. É por isso que eu oro e desde já Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória, de milagre, de respostas para a sua vida. Amém? Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Siga no caminho que Deus te mostrará. Olá, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que pode mudar completamente a forma como você encara suas decisões e sua caminhada de fé. Muitas vezes não sabemos qual direção seguir, mas Deus já preparou um caminho para nós. Ele nos chama para confiar, para dar um passo de fé, mesmo sem enxergar o destino final. Antes da gente continuar, só um aviso. Deixe o seu joinha aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal e na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos apoiar. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Vamos começar fazendo uma oração, amém? Senhor, obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo de Ti. Obrigado porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E mesmo quando não entendemos, sabemos que os Teus planos são perfeitos. Deus, eu coloco diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que estão me escutando agora. Que eles tenham clareza para enxergar o caminho que o Senhor tem para eles e coragem para seguir sem medo. Espírito Santo de Deus, ministra sobre a vida dessa pessoa que está me escutando. Conceda a ela a Tua paz, Senhor. Dê a ela uma mente tranquila. Conceda a essa pessoa uma vida com mais sabedoria, onde ela consiga enxergar melhor o que o Senhor tem para a vida dela. Nós preferimos a Tua vontade, mesmo que isso signifique que tenhamos que abdicar de algumas das nossas vontades. Mas cremos e reconhecemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor fale conosco através dessa palavra. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 está escrito assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, esse versículo fala sobre o chamado de Deus para Abraão. Ele não recebeu todas as respostas de imediato. Deus não mostrou um mapa detalhado, nem explicou cada etapa do caminho. Deus apenas disse: vá para a terra que eu lhe mostrarei. E talvez hoje Deus esteja dizendo algo semelhante para você. Talvez você esteja esperando segurança, uma resposta clara, um sinal definitivo antes de agir. Mas Deus trabalha de outra forma. Ele nos chama para confiar antes mesmo de entendermos o destino final. Deus te chama antes de te dar todas as respostas. Abraão não sabia para onde estava indo, mas ele confiou. Muitas vezes queremos saber de antemão o que vai acontecer. Queremos um plano detalhado antes de tomar uma decisão. Mas Deus nos pede para confiar primeiro. Ele nos dá a direção à medida que obedecemos. Talvez você esteja esperando que Deus resolva tudo antes de dar o primeiro passo. Mas a fé funciona ao contrário. Você dá o passo e então Deus revela o caminho.
Quantas vezes você se viu diante de 2, 3, até mais caminhos para escolher e se sentiu perdido? Porque muitas vezes a gente até sabe qual é o caminho que Deus quer que a gente siga, mas parece que vai ser o caminho mais difícil. Parece que será o caminho que nos trará mais desafios, mais lutas, mais renúncia. E de fato, o caminho é estreito, a porta é estreita. O caminho que nos leva a uma vida perto de Deus exige que confiemos não no que vemos, mas naquilo que Ele já falou. E é nesse momento que a dúvida vem. O inimigo sussurra nos nossos ouvidos que não vale a pena, que há opções mais fáceis, que talvez não seja Deus que falou com você. E se você não estiver firme na fé, pode acabar pegando um atalho que parece bom no começo, mas que não te leva ao destino que Deus tem para a sua vida. Porque o caminho de Deus não se baseia em conveniências, mas em propósito. Ele nos chama a seguir adiante, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. E o que sustenta essa caminhada? A confiança. A certeza de que Deus é fiel e que Ele não nos chamaria para um caminho sem antes preparar cada passo. Quando confiamos, entregamos a direção da nossa vida nas mãos dele. Ainda que não enxerguemos tudo, sabemos que Ele vê. Ainda que o caminho pareça incerto, sabemos que Ele já o traçou, antes mesmo de nascermos. E essa é a grande diferença entre caminhar com Deus e caminhar sozinho. Quando seguimos o caminho que Ele nos mostra, podemos até enfrentar desafios, mas não estamos sozinhos. Podemos até tropeçar, mas temos a certeza que haverá uma mão estendida para nos erguer novamente. O caminho de Deus pode parecer incerto, mas é o melhor para você. Aos olhos humanos, deixar tudo para trás e seguir uma direção desconhecida pode parecer loucura. Mas Deus nunca nos guia para o fracasso. Ele sempre tem um propósito maior. Se Ele está te direcionando para algo novo, é porque Ele tem um plano maior do que o que você consegue ver agora. Às vezes ficamos presos ao passado, às nossas zonas de conforto, porque achamos que já temos tudo o que precisamos. Mas Deus nos chama para algo maior, irmãos. Deus não age de maneira óbvia. Deus não age de acordo com os nossos termos, de acordo com a nossa sabedoria, com aquilo que a gente consegue compreender. Nem o tempo de Deus é igual ao nosso, porque está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, o seguinte: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você precisa entender que Deus não está preso ao nosso relógio, nem à nossa lógica. Ele não se apressa porque temos pressa, e não se atrasa porque achamos que já passou da hora. Por isso, quando Deus te mostra um caminho, mesmo que pareça que nada está acontecendo, confie. Muitas vezes Deus já está agindo, mas de uma maneira que você ainda não consegue perceber. Ele está movendo circunstâncias, preparando pessoas, abrindo portas que você nem imaginava que existiam. O silêncio de Deus não significa ausência. A espera não significa que Ele te esqueceu. Mas é justamente nesse período que somos testados. A nossa fé é provada no tempo da espera. É nesse momento que temos que decidir se vamos continuar confiando ou se vamos tentar agir por conta própria. E quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas porque achamos que Deus estava demorando? Quantas vezes pegamos atalhos porque pensamos que era a única solução? Mas Deus não nos chamou para andar por vista, Ele nos chamou para andar por fé. Se Ele disse para seguir, siga. Se Ele mandou esperar, espere. Se Ele te mostrou um caminho, confie que esse caminho te levará exatamente aonde você precisa estar. A obediência abre portas que você nem imagina.
Abraão se tornou pai de uma grande nação porque obedeceu. Deus fez promessas incríveis para a vida dele e elas se cumpriram porque ele confiou. Da mesma forma, há promessas na sua vida que só vão se cumprir quando você der o primeiro passo. Às vezes, estamos esperando um milagre, mas o milagre acontece quando obedecemos. O agir de Deus começa quando paramos de hesitar e decidimos confiar. Meu querido irmão, minha querida irmã, qual tem sido o seu medo de seguir o caminho que Deus está te mostrando? Será que você tem esperado respostas claras demais antes de agir? Será que você tem ficado preso ao medo, à dúvida, ao passado? Deus está te chamando para dar um passo de fé. Ele não te pede para entender tudo. Ele te pede para confiar. Muitas vezes, o que nos impede de obedecer não é a falta de fé, mas o medo da mudança. A gente se acostuma com a zona de conforto, com o que é previsível, com aquilo que já conhecemos. Mas Deus não nos chamou para uma vida de estagnação. Ele nos chamou para crescer, para amadurecer espiritualmente, para viver de maneira ousada e confiante em sua vontade. Quando ele diz, vá, não é porque ele quer nos tirar do nosso lugar sem motivo, mas porque há algo maior esperando por nós. A verdade é que Deus já colocou diante de você um caminho. Agora, cabe a você decidir se vai seguir ou se vai permanecer onde está. O medo pode tentar te parar, mas a fé deve te impulsionar. O que Deus tem para a sua vida só será experimentado quando você confiar e der o primeiro passo. Pense em quantas bênçãos você pode ter perdido por hesitar, por questionar demais, por esperar um cenário ideal. E agora reflita, quantas portas Deus poderia abrir se você apenas confiasse e seguisse em frente. Deus não nos dá todas as respostas de uma vez, porque Ele quer que aprendamos a depender dEle diariamente. O caminho se revela enquanto caminhamos. O mar só se abriu quando Moisés estendeu o cajado. As muralhas de Jericó só caíram depois que o povo obedeceu e rodeou a cidade. A multiplicação dos pães e peixes aconteceu quando os discípulos trouxeram a Jesus o pouco que tinham. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o que você esteja enfrentando, apresente a sua oração a Deus e declare pela fé o seguinte: eu sigo com Deus. Escreva isso aqui nos comentários. Eu sigo com Deus. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. Vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti com humildade e com fé, reconhecendo que o Senhor é aquele que guia os nossos passos. Obrigado por essa palavra que nos ensina que devemos confiar, mesmo quando não temos todas as respostas. Obrigado porque o Senhor nos chama para uma caminhada de fé, para um caminho que já foi traçado por Tuas mãos antes mesmo de nascermos. Pai, eu apresento diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que estão me escutando agora. Muitos estão diante de decisões difíceis, de caminhos incertos, de dúvidas que parecem gigantes. Mas o Senhor não nos chamou para vivermos no medo. O Senhor nos chama para vivermos na confiança. Eu oro para que essa pessoa tenha coragem de seguir o caminho que o Senhor tem para ela. Que ela não olhe para trás, que ela não se prenda às incertezas, mas que caminhe pela fé, sabendo que o Senhor está à frente de cada passo. Deus, se há insegurança no coração, que o Senhor arranque. Se há medo, que seja lançado fora. Se há dúvidas, que o Senhor traga clareza. Se há portas fechadas, que o Senhor as abra no tempo certo.
porque sabemos que o Senhor é fiel e que tudo que vem de ti é bom, perfeito e agradável. Eu oro também, Pai, por aqueles que estão esperando uma resposta. Talvez esse irmão ou essa irmã estejam aguardando uma porta de emprego, uma restauração na família, uma cura, uma provisão. Que eles não desanimem enquanto estão esperando. Que eles entendam que mesmo no silêncio o Senhor está trabalhando e que no tempo certo o caminho que o Senhor tem preparado se abrirá diante deles. Eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi deixado aqui nos comentários. Senhor, cada nome, cada necessidade, cada súplica está diante de Ti. Que o Senhor responda conforme a Tua vontade, trazendo paz, provisão, livramento. Que essa semana seja uma semana de avanço, de obediência, de confiança. Que cada pessoa que ouviu essa mensagem possa se levantar com fé, com a certeza de que seguir o Teu caminho é a melhor decisão que podemos tomar. Nós Te louvamos, Deus, Te adoramos e Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda fará. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe ela com os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de Cristo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Mais uma semana se inicia e Deus te convida a começar essa semana do jeito certo. Você já está fazendo isso. Você já está no lugar certo. Você já está entrando na presença do Senhor e colocando o seu coração diante do Pai. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, obrigado por mais uma semana que se inicia. Obrigado por essa segunda-feira. Obrigado pelo ar que nós estamos respirando, Senhor, pois nós sabemos que até isso é demonstração da Tua misericórdia. Agradecemos porque o Senhor não nos abandona. E mesmo quando nós pensávamos que era o fim, o Senhor transformou aquela noite sombria, de choro e trevas, em um novo dia. Pois como diz a Tua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E mais uma vez, uma manhã se inicia. Mais uma vez podemos recomeçar a viver. Por isso eu te peço, Pai, olha para esse irmão que me escuta agora. Olha para essa irmã que está me ouvindo com o Teu olhar, que é infinito em amor, justiça e misericórdia. Pai, manifesta a Tua presença na vida dessa pessoa, para que ela possa sentir a Tua mão sendo colocada no ombro dela e possa ouvir a Tua doce voz dizendo: Filho, filha, eu estou aqui. Confia em mim. Prossiga, não olhe para trás. O que o Senhor tem para nós está adiante, não atrás. Por isso, vamos seguir no novo e vivo caminho. E queremos viver a liberdade que Cristo conquistou por nós na cruz. Essa liberdade não é para fazermos tudo o que queremos, mas sim para termos a força de não fazermos aquilo que sabemos que te entristece e nos afasta de ti. Que neste dia todas as correntes possam ser quebradas em nossas vidas, em nossas famílias. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, meu irmão, minha irmã, eu não quero te atrapalhar, mas eu preciso te dar esse recado. É com esses recados que nós sobrevivemos aqui no YouTube durante todo esse período. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo. Assim você terá sempre mensagens como essa no seu celular para começar o dia ou para finalizar a noite.
sempre terá uma palavra de fé para fortalecer o seu relacionamento com Deus. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal, ou você pode nos apoiar também pela chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se você administra um grupo que compartilha as mensagens Minuto com Deus, fica aqui o meu agradecimento, a minha gratidão pela sua vida e o meu pedido para que você compartilhe o link e a descrição do vídeo. Assim você estará nos ajudando muito. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida. 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, está escrito: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Presta atenção, não existe liberdade a não ser em Cristo. Repita isso, não existe liberdade fora de Cristo. Você pode até escrever isso aqui nos comentários. Cristo me libertou. Escreva isso aqui. Se você acredita nisso mesmo, se você tem buscado viver nessa liberdade, escreva também o seu pedido de oração nos comentários, porque no final dessa mensagem eu vou orar por cada pedido deixado aqui. Algumas situações da vida às vezes tentam nos enfraquecer, nos desanimar e nos fazer acreditar que não há saída. Mas Deus quer que sejamos maiores do que as nossas fraquezas. Para vencermos as nossas fraquezas, nós precisamos tirar o foco de nossa própria capacidade e colocá-lo em Deus. Muitas pessoas tentam enfrentar a tentação ou resistir ao inimigo com as próprias forças, com o próprio entendimento, com a própria sabedoria. E sabe o que acontece? Isso pode até funcionar por um tempo, por alguns dias, talvez até algumas horas. Mas logo surge uma tentação mais complexa, uma dificuldade maior. E então a pessoa acaba sucumbindo àquilo que o inimigo quer. Isso faz com que muitas pessoas vivam de forma medíocre, acomodadas, e até arrumem desculpas para si mesmas, dizendo que é impossível mudar, melhorar ou ter uma vida diferente. Mas a verdade é que todos nós temos a escolha de viver uma vida acima da média. Todos nós podemos viver a liberdade que Cristo nos oferece. Mas para isso, precisamos rejeitar tudo aquilo que tenta escravizar a nossa mente. Não podemos permitir que o desânimo e a incredulidade criem raízes em nosso coração. Eles são como gêmeos, sempre andando juntos, tentando nos aprisionar e nos afastar do propósito que Deus tem para nós. O desânimo diz: você não vai conseguir. A incredulidade reforça: não vale a pena confiar em Deus. Mas hoje Deus te chama para romper essas correntes, para viver a liberdade que só Ele pode dar. Deixa eu te dizer algo poderoso, meu irmão, minha irmã. O homem é escravo daquilo que o domina. Essa verdade ecoa em nossas vidas de diversas maneiras, pois muitos estão cativos em áreas específicas da vida. Mas quando nos rendemos a Deus, começamos a experimentar uma liberdade que o mundo jamais poderá oferecer. Para vivermos essa liberdade, precisamos nos posicionar. É uma decisão diária, um passo de coragem e entrega total ao Pai. Viver uma vida extraordinária não tem a ver com riquezas, fama ou status. Isso está diretamente ligado ao quanto você está alinhado com os propósitos de Deus para a sua vida. Muitas vezes, o que vemos à nossa volta, nossa vista pode se tornar a maior inimiga da nossa visão. O que isso significa? Significa que a sua realidade atual, com suas dificuldades, desafios e limitações, pode estar te impedindo de enxergar o extraordinário que Deus tem preparado para você. Essas correntes que te prendem, que tentam te dominar, podem ser hábitos, atitudes ou pensamentos que você carregou por anos e que agora parecem inquebráveis.
Mas Deus te convida hoje a deixar tudo isso para trás. Aquelas amarras que vêm de um velho homem, de quem você era antes de conhecer a Cristo, precisam ser rompidas. Elas têm impedido você de viver o seu máximo potencial. Têm impedido você de viver o propósito que Deus desenhou para a sua vida. É hora de decidir. Você precisa entregar completamente sua vida ao Pai, porque onde Cristo está, ali há liberdade. Isso está escrito em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Essas prisões da mente que têm te limitado precisam ficar para trás. Esta é a semana de quebrar essas correntes e se preparar para viver o extraordinário de Deus. Mas para isso, seja sincero. Seja sincero consigo mesmo e com Deus. Avalie sua vida com calma. Tire um tempo para pensar. O que tem te impedido de crescer? Qual pecado você tem mantido escondido? Aquele que está em um canto estratégico da sua alma. Diga para Deus: Pai, eis-me aqui. Aqui está a minha mente. Aqui está o meu coração. Aqui está a minha vida. Muda o que precisa ser mudado e coloca tudo na ordem que o Senhor desejar. Talvez você tenha pedido para Deus quebrar as correntes da sua vida, mas não percebeu que você mesmo tem segurado essas correntes. Há correntes que nem estão presas aos seus braços, mas que você insiste em carregar. São correntes que não vêm do inimigo, que não vêm de fora, mas que você mesmo colocou sobre si. Deus está te chamando hoje para uma libertação completa. Não apenas do pecado ou das trevas, mas também da sua própria incapacidade de seguir em frente. Deus te convida a viver na capacidade dele. Ele te chama a soltar as amarras que você mesmo tem segurado, a abandonar a necessidade de controlar e a confiar plenamente nele. Você está disposto a viver o impossível de Deus para a sua vida? Está disposto a soltar essas correntes, fechar os olhos e seguir apenas a voz do Senhor? É isso que Deus quer de você, uma confiança tão profunda que você possa caminhar sem ver, mas sabendo que está no caminho certo, porque está ouvindo a voz de Deus. Essa liberdade que Deus te oferece hoje não existe em nenhum outro lugar. É uma liberdade que não pode ser dada por homens, por governos ou por qualquer sistema. É a liberdade que vem do céu, a liberdade que só Cristo pode dar. Hoje, Deus está te chamando a viver essa liberdade, a soltar as correntes e a caminhar pela fé, na certeza de que Ele tem o melhor para a sua vida. Nesta semana, o inimigo vai te fazer convites irresistíveis, convites que vão parecer perfeitos, convites que vão soar sem erro, que vão soar como coisas que jamais serão descobertas por ninguém e coisas que não vão prejudicar ninguém. Mas saiba que o mal é sutil muitas vezes. O mal é sutil, é sorrateiro, é rasteiro. Mas nenhum dos prazeres que o inimigo te oferece se compara a 1% do que Deus tem preparado para a sua vida, da graça que está sendo derramada sobre a sua vida e das bênçãos que serão entregues a você. Tem pessoas que têm tido dificuldade de dizer não para o inimigo, pois estão dizendo sim há muito tempo para ele. E eu vou te dizer, é um desafio diário, é um desafio constante, é um desafio que precisa de persistência e constância. Mas o inimigo também vai mentir para você quando você estiver constante, quando você estiver conseguindo. E se você tropeçar novamente, ele vai mentir para você e vai dizer: agora já era, agora não tem mais volta. E dessa vez você prometeu que seria diferente, não foi diferente e agora não tem como voltar mais. Isso é uma mentira. Isso não vem do nosso Senhor. Jesus jamais diria isso para uma pessoa que se arrepende. Mesmo que essa pessoa se arrependesse 70 vezes, 7 vezes.
O perdão de Cristo é infinito e ele leva em conta a intenção do nosso coração. Então, mesmo errando, mesmo tropeçando, às vezes a nossa intenção é acertar. Às vezes foi uma queda, um deslize. Saiba que o Senhor é misericordioso para perdoar e te ajudar a recomeçar a viver. Deus é especialista em recomeços. Então não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo da sua vida ao se libertar das correntes. Porque por mais assustador que seja, pois é uma vida desconhecida, é algo que você nunca experimentou, saiba que é o melhor. Pois a liberdade de Deus é algo incomparável. É algo que nos faz viver o propósito dele para as nossas vidas. Receba isso pela fé e pare de se arrastar nas sombras. Pare de viver nas sombras. Venha para a luz, traga tudo para a luz, venha para o caminho de Cristo e viva essa liberdade. Nesse momento eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família e por cada pedido de oração que for mencionado aqui. Então eu encorajo você a colocar aqui o seu pedido de oração, ou pelo menos a área da sua vida que precisa ser restaurada. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e Pai, nós te exaltamos e te agradecemos por esta palavra que nos fortalece, que nos direciona e nos chama para uma vida de liberdade em Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama tanto que nunca desiste de nós. Obrigado porque o teu perdão é infinito, porque a tua graça nos alcança em nossos momentos de maior fraqueza e porque o Senhor nos convida a recomeçar, a viver livres das correntes que nos prendem. Pai, queremos pedir perdão por todas as vezes que cedemos às tentações do inimigo, por todas as vezes que escolhemos o caminho errado, pelos momentos em que dissemos sim ao pecado e não à tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, pelas correntes que nós mesmos seguramos, pelas prisões que construímos em nossas mentes e corações, e nos ajuda a soltar tudo isso diante de Ti. Que o Teu Espírito Santo nos encha de força, de coragem e de sabedoria para dizer não ao mal e sim à liberdade que o Senhor nos oferece. Deus, eu oro agora por cada pessoa que ouviu essa palavra. Que essa mensagem seja um divisor de águas na vida desse irmão e dessa irmã. Que as correntes que têm prendido essa pessoa sejam quebradas agora. Eu declaro a Deus que eles serão livres do peso do pecado, do desânimo, da incredulidade e de tudo que os impede de viver o propósito do Senhor. Que eles sintam o teu toque nesse momento. Que eles sejam fortalecidos por Ti e que tenham a coragem de viver na Tua luz, de caminhar na direção do Teu propósito, sem medo e sem dúvidas. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. Eu oro pelas pessoas que enfrentam batalhas espirituais, por aquelas que estão presas em vícios, pelas que têm lutado contra hábitos nocivos que não Te agradam. Eu peço por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, problemas de saúde, crises familiares ou emocionais. Que o Senhor traga solução, provisão e restauração em cada área da vida deles. Pai, visita aquele que está com o coração aflito, aquele que não sabe mais o que fazer. Mostra a Tua fidelidade, o Teu amor e a Tua presença de forma palpável, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, porque sabemos que o Senhor é fiel, que o Senhor nunca nos abandona e que o Senhor já está agindo em favor do Teu povo. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, confiando na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que esta semana seja marcada por recomeços, por libertação e por milagres em nossas vidas. Nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, seleciona a opção WhatsApp
e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, está escrito: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O deserto nem sempre é um lugar de punição, mas ele pode ser um ambiente de preparação. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele enfrentaria tentações diretamente do diabo. Essa passagem que eu li, irmãos, nos ensina que muitas vezes Deus permite que passemos por tentações, não para nos destruir, mas para nos fortalecer e nos aprovar. Assim como Jesus venceu as tentações, ele nos capacita a vencê-las também. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé a seguinte expressão: eu vencerei o deserto. Amém? Escreva isso, pela fé. Eu vencerei o deserto. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie pela chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. A tentação, embora seja difícil, ela pode revelar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4, diz o seguinte: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Sabe o que acontece durante as tentações e as provações? Deus transforma as tentações em oportunidades para nos moldar à imagem e à semelhança de Cristo. O diabo tentou Jesus no deserto em 3 áreas: nas suas necessidades físicas, no seu orgulho e em relação ao poder. Essas áreas ainda são alvos do inimigo em nossas vidas. Ele tenta distorcer as promessas de Deus, como ele fez com Jesus, ao dizer: se você é realmente o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. É interessante a gente perceber que, no capítulo anterior a esse, Jesus ouve uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Era o próprio Deus declarando que Jesus era o seu Filho. E aí, no momento seguinte, vem o diabo tentar colocar essa dúvida na mente e no coração de Jesus, dizendo: se você é realmente o Filho de Deus. Irmãos, e isso muitas vezes tem sido a estratégia do inimigo sobre a nossa vida. Presta atenção, se você reconhece que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, se você um dia recebeu Ele no seu coração, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e você sairá vitorioso desse deserto. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Não considere o que ele tem sussurrado aos seus ouvidos. Ouça o que Deus diz a seu respeito. E pelo sacrifício de Jesus, hoje nós podemos ouvir a doce voz do Espírito Santo nos dizendo: você é o meu filho amado, você é minha filha amada.
E Jesus respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Ao ser tentado a transformar pedras em pão, Jesus citou Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você estiver cheio da palavra, ela se tornará uma arma espiritual poderosa na sua vida, para que você vença as suas batalhas. Ao ser tentado a pular do lugar mais alto do templo para provar que Deus o protegeria, Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós precisamos confiar na soberania de Deus sem colocá-lo à prova. Deus é fiel para cumprir suas promessas no tempo dele e do modo que ele determinar. Quando Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração, Jesus declarou o seguinte: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Isso nos ensina a colocar Deus acima de todas as coisas, a colocar Deus como prioridade na nossa vida e rejeitar qualquer oferta que comprometa a nossa fidelidade. Eu sei que no mundo você passará por aflições. Haverá momentos em que você terá que atravessar o deserto. Mas fortaleça-se na palavra de Deus. Medite diariamente nas Escrituras para que você esteja preparado para os momentos de tentação. E esse canal aqui existe para isso, para trazer uma reflexão bíblica todos os dias para a sua edificação. Outra coisa, ore pedindo força a Deus. Jesus nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E resista ao diabo. De acordo com o apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, assim como Jesus venceu no deserto, nós também podemos vencer. Ele nos deixou um exemplo a seguir. E a sua vitória nos garante que nós também podemos triunfar, confiando na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Amém? Nesse momento eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família. Por isso eu quero encorajar você a escrever aqui o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, o nome de alguém da sua família, de um filho, do seu marido, da sua esposa, ou alguma situação específica pela qual você está orando, como alguém que está enfermo, alguém que está num hospital, um casal que esteja em crise, qualquer coisa, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração ou a área da sua vida que precisa receber a vitória de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos rendemos diante de Ti com os nossos corações gratos. Reconhecemos, ó Deus, que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o Deus que está presente em todos os momentos, e especialmente no tempo do deserto, nos dias de luta. Obrigado, meu Pai, porque através da vida de Jesus, o Senhor nos mostra como podemos vencer as tentações e caminhar de vitória em vitória. Nós apresentamos diante do Senhor todas as nossas necessidades. Eu peço que o Senhor contemple com olhos de compaixão cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu quero orar, Senhor, por essa família que está enfrentando uma crise. Que a Tua paz entre agora nesse lar e que ela promova a reconciliação, o amor, o diálogo e o respeito mútuo. Fortalece esse casamento, restaura os relacionamentos entre pais e filhos e dê sabedoria para que cada pessoa dessa família possa viver em harmonia. Eu quero orar também, Senhor,
por aqueles que enfrentam crises espirituais. Que a tua luz brilhe em meio a essa escuridão. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir a tua voz em meio às dúvidas e às tentações. Reaviva em nós o amor pela tua palavra. Renova a nossa fé e nos ajuda a buscar a tua presença todos os dias. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão nesse momento angustiadas, ansiosas e deprimidas. A tua palavra nos lembra que tu estás perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que cada pessoa, ó Deus, que for alcançada por essa palavra e que esteja enfrentando essas lutas interiores, possa sentir o teu consolo e ter as suas forças renovadas. Enche o coração de cada um com esperança e alegria, pois em ti nós recebemos vida e vida em abundância. Eu quero apresentar também diante do Senhor todas as pessoas que têm enfrentado dificuldades financeiras. Tu és o Deus que provê todas as coisas. Abre portas de emprego. Dê sabedoria para que essa irmã e esse irmão administrem bem os seus recursos e reaviva dentro do nosso coração a promessa de que tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Que possamos confiar plenamente na tua provisão, mesmo nos momentos de deserto e de escassez. Ó meu Deus, eu também clamo pela cura das enfermidades. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Por isso, pela fé, eu peço que o Senhor toque em cada corpo que está enfermo. Restaura a saúde física, emocional e mental. Restaura, Senhor, cada osso, cada tecido, cada órgão que foi afetado. Faça com que esse tratamento dê certo, que esse remédio tire essa dor, que as tuas mãos de cura estejam sobre essa pessoa, que o Senhor capacite, ó Deus, esse médico, que nós possamos usar todos os recursos da ciência e da medicina para que as nossas dores sejam saradas. Fortalece aqueles que estão passando por tratamentos. Renova a esperança daqueles que esperam, ó Deus, por um milagre. Eu peço por libertação para aqueles que estão presos em vícios ou para as pessoas que se sentem dominadas por hábitos destrutivos. Mostre a elas o caminho da liberdade que há em Cristo e ajuda-as a caminhar em novidade de vida. Senhor, que todos nós possamos reconhecer que em Ti somos mais que vencedores. Livra-nos do mal, guarda-nos de toda a tentação e ajuda-nos a vencer o deserto e permanecer firmes em Tua palavra. Enche-nos com o Teu Espírito Santo e nos guia em tudo o que fizermos. Obrigado porque a Tua palavra diz que os Teus ouvidos estão atentos às nossas orações. Confiamos no Teu poder, no Teu amor e na Tua fidelidade. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, através das nossas palavras e das nossas atitudes. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus quer te encher com força, determinação e fé. Ele quer fazer com que você viva cada um dos planos que Ele tem para a sua vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Se você crê nisso e quer viver tudo aquilo que Deus tem para você,
escreva aqui nos comentários: eu creio. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu creio. E em seguida você pode colocar também o seu pedido de oração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. Muitas pessoas me mandam mensagens no privado perguntando assim: pastor, como eu faço para receber essas mensagens no meu celular, assim que elas forem postadas? E eu respondo aqui: se inscreva no canal, aqui no YouTube, e ative as notificações. As mensagens Minuto com Deus são postadas em primeira mão aqui no YouTube, às 5 da manhã e às 18 horas. Todos os dias tem mensagens inéditas aqui. Quando você se inscreve e ativa as notificações, você é avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. E você não precisa ficar baixando os áudios e enchendo a memória do seu celular. Eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, porque assim você nos apoia aqui no YouTube. Você nos ajuda a continuar produzindo conteúdo. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. O tema do Minuto com Deus de hoje é: tenha a fé de Abraão. E o primeiro versículo que eu quero mencionar aqui está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, ter a fé de Abraão é embarcar em uma jornada intrépida e desafiadora. Uma viagem que transcende os limites da compreensão humana. Abraão, um homem de origem comum, foi chamado por Deus para ser o patriarca de uma nação abençoada. E a sua resposta a esse chamado divino foi uma atitude de fé. Ele obedeceu a Deus. Quando Deus disse para ele deixar a sua terra, sua parentela e a casa do seu pai, Abraão não hesitou, mas ele confiou plenamente no Senhor, mesmo sem saber para onde ele estava sendo conduzido. Como se fosse um viajante estelar que segue a luz de uma estrela guia invisível. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 4, do verso 16 ao verso 22, o seguinte: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Irmãos, a fé que Abraão teve não era meramente uma crença teórica, mas uma conexão íntima com o próprio Deus. Abraão cultivou uma relação de profunda comunhão e de intimidade com o Criador, ouvindo a sua voz e seguindo os seus comandos, sem questionar. Ele se tornou um amigo de Deus, um confidente do Altíssimo. E essa amizade alimentou sua fé de maneira extraordinária. Deus se revela muitas vezes nas Escrituras como o Deus de Abraão. E durante a sua jornada, Abraão enfrentou desafios inimagináveis. A promessa de ter um filho, que seria o seu herdeiro, parecia se tornar cada vez mais impossível à medida que o tempo avançava. No entanto, mesmo diante de adversidades,
aparentemente insuperáveis, Abraão se manteve firme na fé, sabendo que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele havia prometido. Essa fé de Abraão nos ensina a encontrar coragem na incerteza, a perseverar quando o caminho parece sombrio e a agarrar-nos à esperança, mesmo em meio às impossibilidades. Em momentos de dúvida, ele não se apegou às circunstâncias, mas sim ao caráter do Deus que o havia chamado para aquela jornada. Sua fé era inabalável, porque ela estava enraizada em um Deus que era digno de confiança. E quando finalmente o filho da promessa, Isaque, nasceu, a fé de Abraão atingiu o seu ápice. Contemplando aquele presente divino nos seus braços, ele reconheceu que Deus é o Deus de milagres, aquele que pode trazer vida do que parece morte, cumprindo suas promessas, mesmo quando tudo parece improvável. A fé de Abraão nos convida a acreditar em milagres, a esperar o extraordinário e a crer que, mesmo em meio às provações mais difíceis, Deus está trabalhando em nosso favor. Ela nos ensina que, quando nos entregamos completamente ao Senhor, Ele nos conduzirá a territórios desconhecidos, onde experimentaremos a plenitude do seu propósito e a abundância de suas bênçãos. Portanto, tenha a fé de Abraão, uma fé que desafia os limites, que transcende as adversidades e que nos faz encontrar esperança em meio ao impossível. Permita que o Espírito Santo conduza você em uma jornada de intimidade com o Pai, onde você ouvirá a voz dele e seguirá os seus passos com confiança. Em Deus, todas as coisas são possíveis e a vida pode ser uma verdadeira aventura fascinante de fé e de maravilhas. Que a partir de hoje você possa estabelecer um novo nível de intimidade com Deus, que você jamais experimentou na sua vida. Chegou o momento de você parar de adiar a sua vida com Deus. Não sacrifique mais o seu tempo de oração, mesmo que seja pouco, mesmo que seja apenas alguns minutos do seu dia. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando e observando em como algumas pessoas se dedicam a algumas atividades durante o seu dia. E eu não quero dizer que essas pessoas estejam pecando. Por exemplo, tem pessoas que são religiosas no cuidado com o seu corpo. Pessoas que não abrem mão da sua hora na academia ou da sua caminhada matinal. Isso se tornou para ela um hábito. E por que nós não somos assim com o nosso tempo de oração com Deus? Com o nosso momento devocional com o Senhor? Por que é que a maioria das pessoas só para ler a Bíblia e para orar se sobrar tempo? Se depois que ela resolver todas as questões do seu dia, ainda sobrar alguns minutos, aí ela vai parar. Deus não quer o resto do nosso dia. Deus não precisa do resto do nosso tempo. Eu sei que a maioria de nós não tem tempo para parar 1 hora, 2 horas para nos dedicarmos a buscar a presença de Deus. Mas o que eu quero desafiar você é que isso seja colocado como prioridade, ainda que seja poucos minutos, poucos instantes na presença do Senhor, de maneira sincera e verdadeira, valem mais do que horas e horas feitas apenas por obrigação. Portanto, se derrame na presença de Deus. Abra o seu coração de maneira verdadeira e veja a sua fé se fortalecer e crescer cada vez mais. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, somos gratos pela Tua palavra e pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos conceder a oportunidade de recomeçar, de recalcularmos a rota e de mudarmos de direção.
Te pedimos perdão pelos nossos pecados e pela nossa incredulidade, pela nossa completa incapacidade de confiarmos totalmente em Ti, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Pai, quebra qualquer barreira que tenhamos criado dentro de nós e que tem nos impedido de nos aprofundarmos na Tua presença e no Teu amor. Nos ensina a administrarmos melhor o nosso tempo. E à medida em que nos enchermos da Tua palavra, em que buscarmos o Senhor em oração, que toda a incredulidade seja removida de nós e substituída pela fé, pela intimidade contigo. Queremos chamá-lo de amigo. Queremos ter prazer na leitura da Tua palavra, prazer na oração, falar com o Senhor e ouvir a Tua voz. Pai, eu quero apresentar diante de Ti todos os pedidos de oração que foram feitos aqui nessa mensagem de hoje. E te pedir que o Senhor vá ao encontro dessa irmã e desse irmão que me ouvem agora, com o Teu Espírito, e opera, Senhor, uma mudança sobrenatural na vida deles. Faça com que eles possam presenciar o Teu mover, o Teu agir, de uma maneira que eles nunca viram antes. E que o relacionamento deles contigo cresça cada vez mais e se torne parte fundamental da vida de cada um. Visita essa família, Senhor, e supra as necessidades dos Teus filhos, segundo a Tua vontade. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração e no seu espírito essa palavra, meu querido, minha querida. Talvez você esteja passando um momento de desespero, um momento onde você não vê mais nenhuma possibilidade, ainda que as circunstâncias apontem o contrário. Saiba que os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Creia, mesmo contra toda a esperança. Continue crendo e continue buscando a Deus. No tempo certo, Ele vai agir. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Ela pode trazer esperança na vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e é com grande alegria que eu te convido para mais um Minuto com Deus. Todos os dias nós estamos aqui juntos para aprendermos mais da palavra do Senhor, orando uns pelos outros e buscando a direção de Deus para as nossas escolhas, para as nossas decisões, buscando a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento de Deus. O tema do Minuto com Deus de hoje é um novo amanhã preparado para você. Por isso eu peço que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Essas ações fazem com que a gente consiga alcançar mais pessoas. E se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Se você crê verdadeiramente que o Senhor está preparando um novo tempo para a sua vida, um novo momento, uma nova fase, escreva aqui nos comentários: eu creio. E em seguida você pode colocar também o seu pedido de oração. Deus vai falar com você hoje, de uma maneira sobrenatural e profunda. E você sairá daqui com as suas forças renovadas e com uma grande vontade de viver uma vida de intimidade com o Pai. A palavra de Deus diz em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, o seguinte: a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim,
renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, a palavra de Deus é como um bálsamo para as nossas feridas, que age de maneira sobrenatural, nos curando nos lugares mais profundos do nosso interior. A palavra do Senhor tem poder de transformar, de curar e de renovar as nossas forças, para que nós consigamos enfrentar os desafios que surgem no nosso dia a dia. Deus revelou ao profeta Jeremias uma coisa magnífica que ele compartilhou aqui conosco, no capítulo 3 do seu livro. O profeta nos revela que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas não acabam. E ainda mais, ele nos diz que elas se renovam a cada manhã. Você consegue perceber o quão grandiosa é essa afirmação? Muitas vezes, as situações desagradáveis que estamos encarando na nossa vida são apenas frutos de escolhas erradas que tivemos um dia. Mas hoje, nesse dia, nesse exato momento, pode acontecer o início de uma nova fase em sua vida. Deus nos deu um dia com 24 horas. E a cada nova manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Ou seja, o dia logo amanhece e antes mesmo de você acordar, o amor de Deus já está lá, te esperando de braços abertos, te convidando ao arrependimento, ao amor e a uma verdadeira mudança de vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, não fique mais afastado do Senhor, nem mais um dia, nem mais uma hora sequer. Por mais que algumas de suas escolhas tenham te conduzido para longe de Cristo, saiba que a misericórdia de Deus se renovou mais uma vez. E todo o caminho inverso que você fez para longe do Pai não pode desfazer o caminho que Ele percorreu para te alcançar. Jesus trilhou um caminho muito doloroso, um caminho sombrio, literalmente um caminho de morte, apenas para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar a nossa vida. Ele ressuscitou e, juntamente com a ressurreição, nos trouxe de volta à vida, tanto a vida em si, quanto a vida eterna. E mesmo depois de tudo isso, quando nós ainda assim viramos as costas para Ele, a palavra dele veio até nós. E o Senhor hoje nos convida a abandonarmos a nossa vida de pecado e de sombras, pois as misericórdias dele se renovaram e estão nos permitindo recomeçar. Recomece hoje. Não perca mais tempo e abra o seu coração para que o Criador possa fazer morada. O Senhor te ama e está de braços abertos, te convidando a viver um novo tempo em sua vida. Afinal, Ele preparou um novo amanhã para você. É incrível pensar que em todas as manhãs somos agraciados com a renovação das misericórdias divinas. Essa dádiva nos mostra que, não importa o quão distante tenhamos ido, Deus sempre nos resgata. Ele sempre nos chama de volta para um recomeço. Não há erro passado que seja maior do que o amor e a fidelidade do Senhor. Portanto, hoje é o dia de abraçar essa oportunidade e aceitar o convite do Criador para uma vida transformada, cheia de esperança e intimidade com Ele. Permita que o amor divino cure as suas feridas, te fortaleça e te conduza a um novo amanhecer, preparado especialmente para nós. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. Obrigado, pois mais uma vez o Senhor se revelou a nós e nos demonstrou a Tua fidelidade, a Tua graça e a Tua misericórdia. Te pedimos perdão, Senhor,
por todos os pecados que temos cometido, por tudo aquilo que dissemos, que fizemos ou que pensamos. Clamamos para que o Senhor nos perdoe e nos purifique. Muitas vezes, Deus, nós corremos na direção oposta, nos afastando cada vez mais da Tua presença. Mas hoje entendemos que, mesmo depois de tanto correr e mesmo depois de ter Te entristecido, o Senhor ainda está aqui, ao nosso lado, nos estendendo a mão e nos dando a oportunidade de recomeçarmos em Tua presença. E é isso o que nós queremos fazer hoje. Te entregamos o nosso coração e declaramos que queremos viver tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. Recebemos esse novo amanhã em nossas vidas e afirmamos que queremos trilhar os Teus caminhos, queremos andar onde o Senhor nos apontar. Pai amado e querido, eu quero apresentar diante de Ti cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. Estenda o Teu olhar de misericórdia sobre cada problema revelado aqui, sobre cada situação, cada circunstância contrária que os meus irmãos têm enfrentado. Revela o Teu agir, manifesta o Teu poder sobrenatural na vida de cada um. Que todos possam experimentar um tempo favorável. Que cada vida aqui que for alcançada por essa mensagem seja renovada e seja transformada, segundo a Tua vontade. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Não saia sem dar o seu like no vídeo e sem se inscrever no canal. E compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus.